Eu, professor Luiz Armédio, senhor Biologia, de novo aqui para mais uma aula para vocês, uma aula massa, empolgante, falando sobre a classificação dos seres vivos, hein? Galera, é o seguinte, na aula anterior nós falamos das características dos seres vivos, definimos o conceito de espécie, falamos sobre a biodiversidade e, por ter uma grande biodiversidade, falamos da necessidade de organizar os seres vivos em grupos. E aí falamos que desenvolveu e nasceu uma ciência chamada sistemática, que envolve a taxonomia e a filogenia. A taxonomia mais antiga, que agrupa os seres vivos em táxons, em grupos. E a filogenia utiliza critérios de evolução e parentesco evolutivo. Analisa a história evolutiva dos indivíduos. Depois nós passamos por um outro ponto, que é a avaliação das regras de nomenclatura, como dar o nome para as espécies. E aí nós vemos que essas regras, que foram estabelecidas por Carl Linneu, que é o pai da taxonomia, ela tem vários critérios, como por exemplo, o nome científico deve ser binomial, o nome deve ser latim ou latinizado, destacado no texto, a primeira letra do primeiro nome tem que ser maiúscula e ele designa o gênero, a segunda palavra é o epíteto específico e várias outras regras que nós vimos lá. Pois bem, agora nós vamos ver os níveis taxonômicos. Como que a gente classifica os seres vivos, como que a gente agrupa os seres vivos. Olha só esse esqueminha que eu fiz para vocês aqui, ó. Pausa a aula aí, eu vou ficar parado aqui para você pausar e anotar tudo aí. Isso, já pausou, né? Se você não pausou, eu fiz papel de idiota aqui, mas eu espero que você tenha pausado e feito esse desenhozinho bonitinho. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, os grupos dos seres vivos, o maior grupo de todos, são os reinos. Existem 5 reinos que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Eu já comentei na aula passada e vou repetir agora de novo e daqui a pouco a gente fala como que nós chegamos nesses 5 reinos. Primeiro, o mais simples de todos, que não foi o primeiro a ser descoberto, Reino Monera. Depois vem o Reino Protoctistas, que inclui algas e protozoários. Depois o Reino Fungi, que inclui todos os fungos. O Reino Plantae e o Reino Animalia. Só existem 5 reinos de seres vivos. Pois bem, esses reinos são divididos em subtáxons. O táxon que vem logo depois de reino é o táxon dos filos. Os filos, por exemplo, no reino animal, existem 9 filos. Por exemplo, do mais simples ao mais complexo, o filo dos poríferos, que é o Bob Esponja. O filo dos quinidários, que são as águas vivas. Filo dos plateumintos, que faz parte, por exemplo, a Taenia solium, que é aquela que você pega, aquele verme que você pega comendo carne de porco mal cozida. Os nemateumintos, que são os vermes afilados, como por exemplo a lombriga, Ascus lumbricoides. Você tem os moluscos, o amigo do Bob Esponja, o Patrick. Não, o Patrick é uma estrela, né? O bichinho de estimação do Bob Esponja lá, que eu esqueci o nome agora, que é um caracolzinho, ele é um molusco. Depois do molusco vem os anelídeos, o filo que inclui as minhocas, anelídeos. Depois vem o filo dos artrópodes, que é o maior filo do reino animal, que estão incluídos os insetos, as aranhas, caranguejo. O chefe do Bob Esponja, no desenho animado lá, ele é um artrópode, porque ele é um crustáceo. Equinodermos, agora sim, o amigo do Bob Esponja, que é o Patrick. E finalmente o filo dos cordados, que é o filo ao qual nós fazemos parte, nós seres humanos. 9 filos. Então veja bem, os reinos são divididos em filos. E os filos são divididos em classes. Então perceba que eu tenho um reino animal e dentro do reino animal eu tenho 9 filos. Esse aqui, por exemplo, seria um, que está dentro do reino animal. Todos os outros 8 filos também estariam aqui dentro. Por isso que eu fiz na forma de caixinhas. Todos os filos do reino animal devem estar dentro do campo reino animal. Porque todos eles são pertencentes ao reino animal. E assim por diante, você vai entender. E aí vem as classes.
as classes de um determinado filo. Por exemplo, se a gente pega o filo dos cordados, aí você tem a superclasse Pisce, que é dos peixes, essa é uma classificação antiga. Nós temos a classe dos répteis, dos anfíbios, das aves, dos mamíferos. Todas essas classes estão dentro de um filo só, que é o filo cordado. Por isso que a caixinha classe está dentro do filo. E assim por diante. Ordem. Ordem é uma divisão dentro do taxon classe. Cada um desses é um taxon, ok? Cada grupo desse é um taxon. A ordem está dentro da classe taxon. Por exemplo, se eu estiver falando da classe dos mamíferos, eu tenho, por exemplo, a ordem Rodentia, eu tenho a ordem Lagomorfa, eu tenho a ordem Perisodáctilo, eu tenho a ordem Carnívora, eu tenho a ordem A ordem Mamália não, Mamália é os mamíferos. A ordem Primata, tentei lembrar que nós fazemos parte. A ordem dos primatas e assim por diante. Beleza, então todas as ordens que pertencem à classe dos mamíferos estão dentro da caixa da classe, beleza? E assim por diante, ó. Família, tem acento aqui no milho aqui, foi cortado família. Família é uma subdivisão do taxon ordem. E aí vem gênero e finalmente espécie. O gênero que apresenta diferentes espécies com características muito semelhantes. Elas compõem o mesmo gênero. Beleza? E espécie, senhoras e senhores, é a menor subdivisão dentro da taxonomia. Não tem como você dividir mais. O que você pode ter é a subespécie. São subespécies, que são raças. São raças. Você não tem uma divisão mais simples do que raça. E nem dentro das regras da taxonomia proposta por Whitaker, a classificação taxonômica de Linneu, o maior grupo é reino. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma novidade, que são os domínios, que depois a gente fala. Beleza. Por que eu fiz na forma de caixas, uma dentro das outras aqui? Porque eu quero que você entenda o seguinte ponto, que é muito importante. Olha só, se eu tenho pelo menos uns... Imagina que eu tenho 5 indivíduos. Eu tenho 5 indivíduos ali, eu estou falando uma questão de vestibular. Essa questão me apresentou 5 indivíduos. Tá aqui, esses 5 indivíduos. Se eu falar que esses 5 indivíduos, 3 pertencem a um gênero e 2 pertencem a um outro gênero, mas que os 5 são da mesma família. Beleza. Eu posso afirmar que esses 5 indivíduos pertencem à mesma ordem? Se eu disser que eles pertencem a uma mesma família, eu posso afirmar que eles pertencem a uma mesma ordem. Por quê? Quando um determinado indivíduo pertence a um determinado grupo de indivíduos, pertence a um determinado nível taxonômico, que no meu exemplo aqui é família, por exemplo, eu tenho 5 indivíduos que são da mesma família. Eu posso afirmar que eles são do mesmo gênero? Não, porque como eu disse, 3 são de um gênero e 2 são de outro. Então, se o indivíduo pertence a um grupo de indivíduos, pertence a um determinado nível taxonômico, eu não posso afirmar que eles vão pertencer aos mesmos níveis taxonômicos inferiores, ok? Não posso afirmar. Agora, eu posso afirmar que eles pertencem aos mesmos níveis taxonômicos superiores? Isso eu posso afirmar. Essa chave te mostra isso. Isso cai muito em questão de prova e essa chave te ajuda a entender isso. Foi descoberto 10 espécies diferentes. Foi descoberto, não falou que é diferente, a questão. Foi descoberto 10 novos espécimes, todos pertencentes à mesma ordem. Eles poderão pertencer à mesma família? Poderão. Mas necessariamente pertencerão à mesma família? De jeito nenhum. Os 10 podem pertencer, todos eles, a famílias diferentes. Agora, aqui está o resultado da... Se os 10, é o meu Google aqui que falou aqui, ó. Se os 10 pertencem à mesma ordem,
eu posso com certeza, deixa eu desligar aqui, eu posso com certeza afirmar que eles pertencem aos mesmos níveis taxonômicos superiores. Repetindo. Se eu disser que 10 indivíduos pertencem a uma determinada ordem, eu posso afirmar que eles vão pertencer à mesma família? Não. Ao mesmo gênero? Não. À mesma espécie? Não. Mas eu posso afirmar que eles vão pertencer à mesma classe? Sim. Ao mesmo filho? Sim. Ao mesmo reino? Sim. Resumindo, para você anotar aí, se um determinado grupo de indivíduos pertencer a um determinado nível taxonômico, eles necessariamente pertencerão aos mesmos níveis taxonômicos acima. Essa é a frase. Não precisa repetir, que é só você pausar aí, voltar e ouvir de novo se você não conseguiu anotar. É importante você anotar isso. Se um determinado indivíduo pertence a um nível taxonômico, necessariamente pertencerá aos mesmos níveis taxonômicos acima, ok? E para te ajudar a guardar todos esses níveis taxonômicos aqui, reino, filho, classe, ordem, família, gênero, espécie, inventaram, é antigo isso, não fui eu que inventei, inventaram essa frasezinha aqui, se chama técnica mnemônica. Olha aqui, ó. Eu tenho várias frasezinhas que eu já inventei, palavras que eu já inventei para ajudar a gente a memorizar as coisas. Essa aqui, ó, as duas aqui, ó, isso aqui significa reino. Esse aqui significa filo. Somente a letra C aqui, ó, significa classe. Somente a letra O significa ordem. O conjunto aqui, Fá, significa família, aqui gênero e aqui espécie. Reficofage. Guarda isso. Reficofage. Você já sabia? Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Olha que exemplo legal aqui para a gente analisar isso aí. Olha como que vai destrinchando, né? Por exemplo, reino animal. Me fala aí animais. Eu posso falar animais do filo dos poríferos, por exemplo, esponja. Posso falar animais dos filos anelídeos, como por exemplo, minhoca. Posso falar animais dos filos artrópodes, como por exemplo, barata. Pode incluir animais do filo cordato, como por exemplo, gato, cachorro e assim por diante. Mas aí eu vou e falo, filo, cordata. Opa! Aí eu já tiro barata, tiro porífero, tiro aquilo tudo lá e eu só tenho os animais do filo cordato, que pode ser gato, cachorro, jacaré, cobra, peixe, tudo isso aí é cordato. Leão, elefante, girafa, homem, tudo é cordato. Aí eu vou e falo, classe mamália. Opa, aí eu já excluí um monte. Percebe que eu estou compartimentalizando as espécies? Eu estou colocando elas em grupos e vou afinilando cada vez mais? Se eu falei classe mamália, aí eu já tenho que tirar jacaré, tem que tirar tartaruga, tem que tirar peixe. Aí são só os mamíferos. Aí pode entrar aí gato, cachorro, elefante, hipopótamo, girafa, leão e diversos animais. A grande maioria dos animais que a gente conhece é tudo mamífero, né? Sempre quando eu entro numa sala de aula, eu vou começar a falar sobre zoologia, quero falar da diversidade biológica e vou anotando. Pessoal, eu quero anotar nome de animais. Aí eu vou anotando, os alunos vão falando. Fala o animal aí. Vamos lá, gente, vamos ser bem diferentes, vamos variar. Aí eles falam, ornitorrinco, acha que está variando muito, né? Nada, ornitorrinco também é mamífero. 90% é tudo mamífero. De vez em quando um lembra, fala uma aranha, uma barata, mas muito difícil alguém falar um verme, o nome de um verme, falar o nome de uma água viva, falar... Você está entendendo? Estrela do mar. Perde aquela noção do que é animal, né? É muito amplo. Mas beleza. A grande maioria dos animais que a gente fala é mamífero. Mas e se eu falar que é da ordem carnívora? Da ordem carnívora. Opa, aí eu já vou excluir um monte. Eu vou excluir a girafa, eu vou excluir o hipopótamo, eu vou excluir chimpanzé, o homem, mas vai ficar aí gato, leão, cachorro, urso, lince, lobo-guará, tudo é carnívoro. Aí eu vou e falo, família Felidae. Opa, família Felidae. Aí eu incluo gato,
lince, leão, onça, tudo isso aí é família Felidae. Aí eu vou e falo, gênero Felis. Opa, aí reduz mais ainda. E aí eu vou e falo, Felis catus. Percebe que está latinizado o nome? Felis catus. Opa, aí eu fui pontualmente. Eu estou falando do gato. O gato. Olha só como eu fui até chegar em um indivíduo. É a menor unidade. Gato. Beleza. Pessoal, chama atenção para um detalhe aqui, ó. Isso aqui, ó. Idae. Faz essa anotação aí. Família, dentro da classificação de animais, ela tem a terminologia Idae. Ela pega o nome do gênero, por exemplo, Felis, tira o finalzinho e emenda com Idae. Por exemplo, e outro detalhe, Idae, em latim, o A e o E tem som de E. Então você não pronuncia Felidae, você pronuncia Felidae. Igual a gente fala no mosquito Aedes aegypti, né? Ele se escreve Aedes aegypti, mas a pronúncia correta é Aedes aegypti, porque em latim o A e o E tem som de E. Se eu pegar o cachorro doméstico, o nome da espécie, Canis familiaris. Se eu quiser saber a família do cachorro doméstico, eu pego o gênero que é Canis, eu tiro o finalzinho e vira Canidae, ó, Canidae, ok? Então o Idae aqui, ele faz referência à família, Beleza, galera? Bom, nós vamos entrar agora no entendimento dos reinos. Vamos conhecer quais são os 5 reinos que existem e como que se chegou nele, né? Como foi essa história de evolução aí para se chegar nos 5 reinos, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro aqui e aí vai já aparecer para você o quadro montado bonitinho para a gente ganhar tempo. Vamos que vamos!